Você é aquela pessoa que não sabe se expressar, falar o que realmente deseja? De repente não sabe medir as palavras? Se você fala muito alto, gritando com todo mundo, impondo respeito ou achando que está impondo respeito? Ou você é aquela pessoa que fala tranquilo, que tem uma fala bem suave, mas na verdade você só não fala e se cala com medo de causar algum transtorno? Esse é um assunto delicado, mas eu já vou adiantar para você. Se posicionar vai muito além disso, muito além de falar alto ou falar baixo. O tema de hoje é posicionamento. Eu convido você para a gente bater um papo sobre isso e ó, já vou adiantar. Eu sei que não é fácil, porque eu também passo por isso e eu sei que manter o equilíbrio não é para qualquer um. Na verdade é para todos, mas precisa aí de uma caminhada. Te convido para vir comigo no Débora no Canto Dela. Eu sou Débora Galhardi, jornalista, e aqui nesse canal a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre desenvolvimento humano. Agora aqui do meu canto vamos conversar sobre posicionamento. E não tem como falar de posicionamento sem que a gente fale de comunicação. Eu já trabalho muito tempo com comunicação, são mais de 25 anos. Trabalhei por muito tempo em TV, rádio, jornal impresso, revista. Trabalhei por muito tempo nestas áreas da comunicação. Só que eu me vi uma pessoa que não sabia se comunicar. E ainda tô aprendendo muito, viu? Porque eu aprendi de uma forma que eu acreditava que era a mais correta, a mais certa. E Débora, o que você fazia exatamente e por que você entendeu, depois de um tempo, de anos, que não era a forma tão correta, a maneira mais assertiva? Eu fui entender isso porque em diversos aspectos e momentos e com diversas pessoas eu batia de frente com alguém e não era atendida. A minha expectativa e necessidade não era atendida. Então a minha comunicação era falha. Se o outro não vai te respeitar com o seu posicionamento, se o outro não vai fazer aquilo que você espera, se o outro não vai atender a sua expectativa, é um outro assunto. Mas o que você precisa, você no mínimo tem que saber dizer. No mínimo você tem que saber expressar. No mínimo você tem que ter um contexto, um objetivo, uma congruência naquilo que você está dizendo e onde você quer chegar. É aquela velha história do plano A para o plano B. É aquela velha história de como faz para chegar de um ponto para outro e todo esse caminho para percorrer tem que existir ferramentas e formas de se fazer sem agressividade e nem passividade. Eu sempre pendi muito para o lado agressivo, para aquela comunicação que a gente chama muitas vezes de passivo-agressiva, que é sempre com indireta, que é sempre jogando aquilo no ar, porque você não quer ser objetivo e assertivo. Eu, no caso, porque eu desconhecia dessa forma. Então, para não ser tão agressiva, eu era passivo-agressiva, que eu fazia aquela comunicação. Então, né? Quem será que deixou isso daqui para fazer e agora não até agora não fez? Pois é, né? Você falou que ia fazer isso tal hora e até agora nada. Com qualquer situação, seja na empresa ou seja dentro de casa, pois é, até agora não fizeram isso daqui. E às vezes você faz isso com as pessoas, e geralmente são as pessoas com que você mais ama. São os filhos, o esposo, a esposa, os pais, enfim. E falando sobre comunicação assertiva, a gente traz um tema muito recorrente, um tema muito atual, mas que é antigo, que é um tema que sempre foi falado lá atrás, que é a comunicação não violenta. E a gente sempre fala muito sobre o pai da comunicação não violenta, que a gente chama de CNV, que é o Marshall Rosenberg. E eu trago esse, que é um dos livros do Marshall, porque aqui ele fala das técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Mas eu tenho alguns aqui
e depois eu posso mostrar também para vocês, mas eu tenho também alguns que falam sobre, esse, por exemplo, fala a linguagem da paz em um mundo de conflitos. Esse é dele também. Vivendo a comunicação não violenta. É tão essencial que deveria ser ensinada a todas as pessoas, assim como ler, escrever e fazer as 4 operações matemáticas. Mais do que uma técnica para resolver conflitos, é um modo de ser, de pensar e de viver. Como diz Marshall Rosenberg, nos ensina a expressar o que está vivo em nós e enxergar o que está vivo nos outros. Assim podemos descobrir o que fazer para enriquecer essa vida. E eu comecei a entender que a resolução de conflitos, o amar pessoas, o se amar, era muito sobre isso. Era sobre como você estava passando para o outro as suas necessidades, as suas angústias e anseios, tudo aquilo que você gostaria de verdade expressar, de falar. E pra mim tem sido algo, por isso que eu falei lá no começo do vídeo, pra mim tem sido algo desafiador. Porque ter esse equilíbrio é um desafio e é diário. Eu converso com muitas pessoas sobre o tema, até pessoas nos bastidores ou nas entrevistas em que eu faço nos podcasts e tudo mais. Eles falam muito sobre isso, que é você ter realmente um posicionamento claro do que é não ganhar a guerra. Porque tem muitas vezes que a gente só quer ganhar a guerra, a gente não quer se posicionar, a gente quer ganhar e na realidade a gente muitas vezes está perdendo. Porque você não está atingindo o seu objetivo. Se você quer algo, então você vai lutar por aquele algo, por aquilo. Então você vai entender que até a sua forma de se comunicar precisa ser mais assertiva para que você tenha aquele resultado. A questão é que envolve muito ego, envolve muito da gente, eu não vou falar dessa forma, eu vou falar do jeito que eu acho que tem que ser. Ok, não tem problema se você quer ser como você é, quer dar continuidade a essa pessoa. Mas o que você tem ganhado com isso? O que você tem se beneficiado com isso? É difícil, eu falei no começo do vídeo, não é fácil, mas é um posicionamento que a gente pode começar a ter quando a gente quer crescer, quando a gente quer realmente atingir uma comunicação mais assertiva e ser uma pessoa mais leve, uma pessoa que não carrega o peso das escolhas dos demais. A gente só muda, e a gente não é o outro, a gente só muda quando a gente começa a perceber aquilo, a trazer a luz, a clareza. Você começa a entender, opa, tá estranho o que eu tô fazendo. E aí sim você tende a mudar. Então, ninguém é perfeito, mas se você quer e está nesse vídeo para isso, para entender como comunicar melhor, se posicionar de uma forma que não seja passiva e nem agressiva, é bom você entender então alguns pontos para que a sua comunicação seja mais clara e que você também não afaste as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas se afastam de você porque para tudo você tem uma solução. E ela não quer solução, ela só quer conversar. Comunicar, você se expressar, não é só falar. Porque não é só a comunicação, a verbal. A gente tem toda uma comunicação e o gestual, o ouvir é muito importante. Porque você se conecta com o outro. Você tendo essa empatia, você consegue que o outro te perceba também, porque ele sabe que está conversando com uma pessoa que tem educação, que tem respeito, que é empático, que sabe se posicionar, mas também sabe ouvir. Então, eu acredito que esses pontos aqui, mesmo que em detalhes que eu tô trazendo nesse vídeo, é importante para você prestar atenção e marcar. E aí depois você vai ver todos os demais sabotadores que o Marshall fala sobre a empatia. Procura saber porque é muito importante você entender, porque ela tá muito ligada à comunicação. Vamos lá então? Aconselhar. Quem nunca fez isso? A pessoa vai lá, fala com você, tá lá desabafando, de repente teve uma briga dentro da empresa, ela discutiu com uma amiga, e aí você vai lá e faz o quê?
aconselha o que ela deveria fazer. Deveria, mas quem deveria? Deveria você. Mas e ela? Ela não te pediu conselho. Mas vamos lá. Aí você chega pra pessoa e fala: olha, eu não sei o que você vai fazer, mas eu no teu lugar eu faria isso e aquilo. Ó, você bem clara, vai, você não me pediu opinião? Ainda fala assim, né? Você não pediu opinião, mas ó, você deveria ir lá e falar pra ela que quem ela pensa que é. Ela tá pensando o quê? Que você tem 20 anos de empresa e ela começou agora. E, blá, 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 e começa ainda a falar o que ela deveria fazer. Então, aconselhar é um dos sabotadores da empatia. Muitas vezes você quer aconselhar a pessoa só tá desabafando e às vezes você acaba até prejudicando essa pessoa. Porque foi o momento que ela tava ali e teve uma briga, uma discussão, quem nunca, né? E você não estava no contexto, você não participou e às vezes você pode até aumentar aquilo lá e piorar para a pessoa, porque não é você que está lá na empresa. Então, se ela não te pediu conselho, não precisa aconselhar. É só você ouvir. Vamos pro próximo? Competir com o sentimento daquela pessoa. Meu Deus, como isso acontece. E eu vejo isso direto. Esse eu já não cometo tanto. A gente comete sempre um pouco de cada um, né? Mas eu não cometo tanto, mas eu tenho uma pessoa aqui em mente que eu não posso dizer, porque essa pessoa pode ver o vídeo, que faz muito isso. Não sei se você conhece alguém que faz isso. Você vai só desabafar com a pessoa, falando, nossa, hoje meu dia foi tão corrido. E a pessoa fala o quê? Ah, você não viu meu dia. Nossa, o meu foi isso, e começa a falar da correria dela. Ela não dá espaço nem pra você desabafar. Você não pode nem falar que foi corrido seu dia, porque o dela foi mais. E acontece isso também, às vezes, com pessoas que você não pode nem falar que você ficou doente, que a doença dela é pior do que a sua. Eu não sei se já aconteceu isso com você, né? Não, imagina. Você fala, amiga, você não sabe o que me aconteceu. Eu fui fazer um exame e deu que eu tô com, assim, um problema na coluna. E é um pouco grave. Ah, grave? Imagina. Isso aí você vai tirar de letra, você vai ver. Eu também, eu fiz não faz nem um mês aí um exame também e deu que eu tava com isso. Não sei o seu, mas o meu foi bem grave. E aí foi difícil. E aí eu tomei remédio. Ah, mas isso daí você vai tirar de letra, você vai ver. Porque eu carreguei por muito tempo, né, o filho no colo. Então a gente tem filho, ó, você nem filho tem. Eu tenho filho, eu tenho 3 filhos, entendeu? Então eu carreguei o filho no colo, então é difícil. Eu sei como é que é a situação, mas você vai ver, você vai tirar de letra. Gente, quer dizer que a empatia foi zero. Ah, Débora, mas de repente vai que você é essa pessoa que fala assim, né? Ah, Débora, mas é verdade. Eu passei por isso. Então eu quero falar pra ela porque de repente ela acha que a doença dela é tão grave e a minha é muito grave. De repente pode ser uma ajuda pra ela saber que tem pessoas piores que ela. Mas ela não te falou por esse motivo. E tá aí a comunicação, o posicionamento, o respeito ao outro, ele só tá falando dele. No momento que foi pra você falar, aí você fala, entendeu? Vamos ao próximo? Próximo, educar. Isso também acontece. Você quer mostrar que você sabe com a tua comunicação. Você quer ensinar as pessoas, não é verdade? Você não quer que a pessoa fale sobre ela. Você não dá esse espaço, a pessoa não tem conexão com você. Você é o centro do mundo. A gente fala que é o sol. Você é o alecrim dourado, né? O pessoal tá usando muito agora. Não é alecrim dourado. A pessoa chega até você e ela expressa aquilo que ela tá passando e com tristeza, porque de repente ela foi mandada embora, ou de repente o relacionamento dela acabou, um namoro de muito tempo, ou ela tá passando por um desafio no casamento, ou até um divórcio. E aí ela fala com você e o que que você fala? Olha, amiga, eu sei, não deve ser fácil, né? Mas é uma experiência, tudo isso é uma experiência. Tudo isso você vai ver lá na frente, você vai dar a volta por cima e lá na frente você vai ver o quão lindo que é o mundo. Você vai assim, você pode ter certeza que tudo isso está sendo para uma aprendizagem. Para de querer ensinar as pessoas. De uma coisa que você aprendeu talvez para você. E olhe lá ainda, porque a gente tem situações na vida que a gente aprende, depois a gente cai outro tombo e a gente também não sabe. Então imagine pro outro. Vamos parar de ser professor da vida dos outros. Eu tenho aprendido que comunicação e oratória é muito mais sobre ouvir do que falar.
Esse vai ser o último que eu vou falar aqui, porque tem muitos outros sabotadores da empatia, e você pode procurar também, como eu já te disse aqui, procura na internet, procura no chat GPT, procura aí, depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Eu tenho percebido quanta coisa que eu fazia e que eu ainda faço e que realmente sai um pouco da comunicação empática. E se de repente você é a pessoa que quer se expressar, se você quer se posicionar e não sabe como, aí agora a gente entra na parte mais prática de como dizer o que você precisa de uma forma mais assertiva e também empática. Débora, sou responsável por aquilo que vão entender ou deixar de entender? Eu já fui muito da ideia de que sim, nós somos responsáveis por aquilo que o outro entende, mas não. Eu comecei a compreender com o tempo, e isso vai de especialista para especialista e vai de pessoa para pessoa. Eu comecei a entender que não, porque cada pessoa está numa fase da vida, cada pessoa tem um nível de conhecimento, cada pessoa ela tem uma vivência e uma experiência, então não posso dizer o que ela vai entender exatamente. Aqui nesse vídeo, por exemplo, muitas pessoas podem entender de uma forma e outras de outra forma, mas a minha responsabilidade é que eu seja mais clara e objetiva possível dentro do que eu consigo. Então, quando você quer falar com o marido, com a esposa, com um filho, com uma pessoa, o ideal é que você escreva se você está começando nessa trajetória de saber se posicionar, de não ter medo de falar, não ter receio e também não falar de uma forma agressiva. Então, o passo a passo realmente tem que ser seguido como uma técnica mesmo. Escreve aí no papel o que você gostaria com isso, o que você realmente quer dizer. E aí você vai treinar. E aí, as primeiras vezes, você treinando esse treinamento, pode parecer até estranho. Até pra pessoa que te conhece entender. Porque ela vai falar, ué, mas tá estranho isso aí. Ela não é de falar desse jeito, ele não é de falar assim. Não tem problema. Essa é uma etapa que você vai ter que passar. Vai te causar um certo constrangimento, vai te causar uma estranheza. E aí, mais pra frente, você vai ficar craque nisso e vai ser muito mais fácil e prático. Escreveu o texto, treinou, vai lá falar com a pessoa. Fala que você se sente desconfortável quando aquela pessoa fala de determinada forma com você. Ou explica uma situação para um chefe, olha, eu quero fazer um curso e eu gostaria de saber se a empresa pode fazer esse investimento na minha carreira, porque aqui dentro da empresa eu posso crescer com este determinado curso. Você vai simplesmente também esperar um sim e um não. É a realidade. Porque muitas vezes também a gente não fala porque a gente imagina qual seja a resposta e não se posiciona. Ah, eu não vou me posicionar porque a outra pessoa vai brigar comigo. Então aí é sobre ela e não sobre você. Porque você precisa impor limites para o outro também. Porque ninguém vai te respeitar enquanto você não se respeitar. Se você não se posiciona, o outro se posiciona. É aquela velha história da agenda. Enquanto você não tem uma agenda, se você não faz o seu horário, você entra na agenda do outro. Você é a agenda do outro. Então, se você não fala, você também alguém vai falar por você. Uma vez em uma mentoria, uma pessoa que estava junto comigo naquele grupo da mentoria fez uma pergunta. Ela disse assim: eu queria muito me afastar de uma pessoa. Eu queria muito, essa pessoa é do trabalho e eu gostaria muito de me afastar porque ela sempre traz ideias e fofocas e conversas que não fazem mais parte daquilo que eu vivo hoje. E eu já não gostava antes, mas eu dava risada, eu falava, olha amiga, não fala assim. Mas agora ela continua fazendo isso e pra mim não é um tempo, eu tô me descobrindo, eu tô querendo mudar não só os meus hábitos, mas o meu convívio. Como que eu faço para me posicionar com essa pessoa e sair desse ambiente sem ser uma pessoa chata, sem parecer ser alguém que não tá mais gostando ali daquele ambiente e que quer sair? O que eu faço? E no treinamento ela simplesmente, essa mentora, respondeu pra gente, tem que ser claro. Muitas vezes na sua vida você vai ter que ser clara para realmente parecer para essa pessoa que você não tá mais querendo aquele ambiente. Precisa ser direta? Talvez não. O que você faz?
De repente, você antes tomava café, almoçava ali no refeitório com aquela pessoa, você não vai mais. E o que eu vou falar? Você simplesmente vai falar, olha, eu tenho um livro aqui para ler e meninas, hoje eu não vou ficar com vocês porque eu tô numa leitura, eu tô mergulhando aí num novo tempo e eu quero dedicar esse horário aqui para fazer uma leitura, tá bom? E vai para sua leitura. Você não tá mentindo, porque você começa a fazer realmente novas leituras e se isolar um pouco mais e a pessoa vai entender automaticamente que você não quer estar ali, seja qual for o motivo. Então precisa ser direta? Não precisa, mas você também não tem que ficar ali. Então se posicionar é isso. Eu falo muito que até quando você não diz, você já está dizendo algo. Até quando você não fala, você já está se posicionando. E se você ficar sempre sendo conivente, se você sempre for a pessoa que não quer briga com ninguém, que não quer arrumar problema, então você também não pode estar aqui nesse vídeo querendo uma mudança. Porque se você quer uma mudança, você tem que entender que não precisa você sair falando e bancar o comunicador. Você não precisa mudar o seu perfil, porque aqui a gente também é um outro vídeo sobre perfil comportamental. E aí você não precisa se tornar uma pessoa que muda de perfil, mas você pode ajustar esse perfil e você começar a se posicionar mais e falar mais e não só ouvir, e não só ser conivente, e não só você só ouvir porque tem medo do outro, porque não quer causar ou não quer que o outro se estresse. Até quando você vai continuar fazendo isso e simplesmente não só negligenciando e omitindo algumas situações, mas negando quem você é? Não se posicionar é também você não existir. E eu digo a você, você vai ter que passar por isso. Eu também passei por isso para me posicionar, porque eu era uma pessoa que falava e parecia que eu estava me vitimizando e não era o que eu gostaria, muito pelo contrário. Eu nunca gostei dessa coisa das pessoas, de chamar a atenção das pessoas para isso. Ah, que eu sou coitadinha, nunca gostei, mas eu estava passando isso. E eu tive que entender, olhando de fora, o que eu estava fazendo na minha comunicação que trazia isso. Então era ser clara, era ser, olha, eu gostaria disso por causa disso e preciso disso. Comunicação é um assunto muito gostoso de falar, mas é bem delicado e a gente precisa estudar e a gente precisa avançar, a gente precisa crescer, porque é sobre isso. Crescimento. E se você quer, assim como eu, embarcar nesse mundo, vem comigo aqui no meu canto. Eu sou Débora no canto dela e eu espero você no nosso próximo vídeo. Não esquece, compartilha, manda para todo mundo, porque com certeza muita gente está precisando saber disso.